Queridos irmãos, os discípulos de Emaús, depois de terem convidado Jesus a ficar na sua casa porque anoitecia, reconheceram-no ao partir do pão. Neste gesto de fracionar o pão, eles reconheceram Jesus e correram essa mesma noite para Jerusalém, para anunciar também que tinham visto o Senhor, que o Senhor lhes tinha aparecido no caminho e que a sua palavra lhes tinha feito arder o coração. E por isso não podiam fazer outra coisa senão ir testemunhar e contar aos outros que Jesus estava vivo. E vemos como a nossa fé não tem a origem em nós próprios. Não é que nós vamos fazer um esforço para ter fé, para acreditarmos em Deus, Não, a fé é um dom de um Deus que se aproxima, que começa a caminhar conosco e que se manifesta plenamente na comunhão, na fração do pão e na comunhão com os irmãos. Por isso, nós, aqui no nosso ícone de alfornelos, há uma dimensão axial que nós devemos ter em conta. Se vocês repararem, desde o fundo do ícone até ao cimo, há esta figura que percorre todo o ícone. Esta figura que começa aqui, que vai também aqui deste lado, e forma uma espécie de um cálice. E mostra-nos, dentro desse cálice, que percorre todo o ícone, este cálice tem vários aspectos que nos mostram a dimensão descendente e ascendente da nossa vida cristã, da nossa vida em Cristo. A fé começa por um anúncio de que este homem, que é Deus, morreu e ressuscitou. E morreu por amor a cada um de nós, de tal modo que hoje podemos ser livres porque Jesus Cristo libertou-nos de todos os pecados que nos escravizam. E quando nós acolhemos esta boa notícia de que Jesus morreu e ressuscitou por ti para te poder levar ao céu, para te poder levar a esta comunhão com o Pai, isto faz com que nós desejemos celebrar essa mesma fé. Ou seja, aquilo que acreditamos, celebramos na Eucaristia. E por isso estes dois elementos que estão aqui também dentro desta axialidade do nosso ícone. A presidência e as espécies eucarísticas. O que acreditamos porque nos foi anunciado, porque acreditamos numa boa notícia que nos foi dada, porque escutamos uma palavra e a acolhemos, é aquilo que nós celebramos e que nos põe em comunhão e ao serviço dos outros. Porque o que nós temos aqui no final, ainda nesta axialidade do ícone, é este serviço de Jesus e este amor que vai até ao extremo de se rebaixar à parte mais baixa do nosso ser, do nosso corpo, que são os pés. E, portanto, esta fé que nós acolhemos, que recebemos, celebramo-la e pômo-la em prática, praticamo-la. Portanto, há estas três dimensões fundamentais: a fé, a esperança e a caridade. E hoje somos convidados a viver uma vida teologal, a vida de Deus em nós. Esta vida que nos é anunciada, que somos convidados a celebrá-la e a pô-la em prática. Quando falta um destes elementos, não estamos a viver autenticamente a nossa fé. E, no fundo, tudo isto fala-nos da nossa identidade, daquilo que nós somos enquanto cristãos, porque pelo batismo recebemos a vida de Deus, morto e ressuscitado, somos submersos nas águas do batismo para podermos dar testemunho dessa mesma vida. Mas esta vida que recebemos é uma vida que precisa de ser alimentada, por isso temos a Eucaristia, e uma vida que dá testemunho também de comunhão, que nos põe ao serviço e em comunhão com os outros. E no sacramento do Crisma nós celebramos isso mesmo. Ou seja, que no batismo recebemos esta vida, na Eucaristia nós comungamos e celebramos esta mesma vida que recebemos e esta vida, através do sacramento do Crisma, atingimos uma maioridade, uma maturidade que nos coloca em comunhão com os outros e ao serviço dos nossos irmãos. Esta é a dimensão descendente da nossa fé: acreditar, celebrar, praticar. No entanto, existe também a dimensão ascendente, não é? Nós, pelo batismo, e por isso temos aqui a água com que Jesus está a lavar os pés a Pedro, nós entramos pela Igreja e só podemos ter acesso a esta mesa também pelo batismo, porque é o início
da vida cristã e que nos dá acesso a todos os outros sacramentos. Sem sermos batizados não podemos ter acesso aos outros sacramentos, porque é aqui que tudo começa. E então, aquele serviço e aquela comunhão com os irmãos deve também ser alimentada pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, para, ao alimentarmos-nos dele, nos identificarmos de tal forma que podemos, crucificados com Cristo, dar testemunho aos outros, sermos mártires. Mártires, como dizia numa destas reflexões, significa isso mesmo, ser testemunhas. Por isso, queridos irmãos, hoje peçamos ao Senhor esta graça de acreditar, celebrar e praticar. E que aquilo que praticamos seja uma expressão daquilo que celebramos e daquilo que acreditamos. Foi isto que aconteceu na Páscoa. Os discípulos, porque acreditaram nesta boa notícia da ressurreição, porque o viram, puderam em comunidade celebrar e reconhecer Jesus sempre que o faziam na fração do pão, porque ele fazia-se presente no meio deles e dizia-lhe: a paz esteja convosco, e também punham-se ao serviço uns dos outros e ao serviço dos mais pobres da comunidade. Por isso, queridos irmãos, peçamos uma fé assim autêntica, uma fé vivida nestas três dimensões, do acreditar, do celebrar, do praticar, e que possamos, unidos a Cristo, ser testemunhas deste amor e também reconciliados com Deus, reconciliarmos-nos com os outros e trazer esta paz que Deus nos dá, que não é uma paz que é sinónimo de bem-estar, como o mundo nos dá, mas que é uma paz que vem de Deus, que no meio dos combates, no meio das tribulações, sabemos que o Senhor está connosco, porque acreditamos, porque celebramos, porque praticamos. Que o Senhor hoje nos conceda esta graça de desejar viver assim, porque aí é que a nossa vida se transforma numa vida verdadeiramente autêntica, numa vida verdadeiramente entregue, porque foi recebida.